Comentário bíblico de 2 Reis. O livro de 2 Reis é repleto de histórias impressionantes e lições valiosas. Ele continua a narrativa dos reinos de Israel e Judá, destacando profetas como Eliseu, que realizou milagres extraordinários, incluindo a multiplicação de azeite segundo Reis capítulo 4 e a ressurreição de um menino segundo Reis capítulo 4. O evento marcante é a ascensão de Elias ao céu em um redemoinho, testemunhada por Eliseu segundo Reis capítulo 2. O livro também relata a queda de Samaria e o cativeiro de Israel pela Síria segundo Reis capítulo 17, além da destruição de Jerusalém e o exílio de Judá para a Babilônia segundo Reis capítulo 25. Curiosamente, menciona a descoberta de um livro da lei durante o reinado de Josias, que levou a grandes reformas religiosas, segundo Reis capítulo 22. Outro fato fascinante é a história de Naamã, curado da lepra após mergulhar no rio Jordão, segundo Reis capítulo 5. Essas passagens mostram a soberania divina e as consequências da obediência ou desobediência aos mandamentos. O livro de 2 Reis é a continuação da narrativa histórica iniciada em 1 Reis, compondo parte dos chamados livros dos reis no Antigo Testamento. Sua estrutura divide-se em duas partes principais. A primeira, capítulos 1 a 17, relata o fim do reino de Israel, com a queda de Samaria em 722 a.C., enquanto a segunda, capítulos 18 a 25, aborda a história de Judá até o exílio babilônico em 586 a.C. A autoria é tradicionalmente atribuída a profetas ou escribas anônimos, possivelmente ligados à tradição deuteronomista, que compilaram fontes antigas com um propósito teológico claro: mostrar como a obediência ou desobediência às leis divinas determinou o destino dos reinos. O livro destaca a importância da fidelidade a Deus, ilustrada por eventos como o ministério de Eliseu, capítulos 2 a 13, e as reformas de Josias, capítulos 22 a 23. Seu propósito é ensinar que a infidelidade leva ao juízo, mas também aponta para a esperança divina mesmo em meio ao fracasso humano. A história bíblica é marcada por 3 eixos centrais: os reinados, os profetas e os milagres. Os reinados mostram a liderança de reis como Davi, que unificou Israel, 1 Samuel capítulo 16, e Salomão, conhecido por sua sabedoria, 1 Reis capítulo 3. Já os profetas foram vozes divinas, como Elias, que confrontou os idólatras, 1 Reis capítulo 18, e Isaías, que anunciou a esperança messiânica, Isaías capítulo 9. Os milagres, por sua vez, demonstram o poder de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, e a ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Esses elementos não apenas narram eventos, mas revelam a ação divina na história, guiando o povo e confirmando promessas. Cada reinado, profecia e milagre formam um mosaico que aponta para um plano maior, unindo o Antigo e o Novo Testamento em uma narrativa coesa e inspiradora. O livro de 2 Reis apresenta uma narrativa histórica que destaca 3 pilares essenciais: fidelidade, juízo e a soberania de Deus. Ao relatar a trajetória dos reinos de Israel e Judá, o texto mostra como a obediência ou desobediência aos mandamentos divinos determinou o destino das nações. Reis fiéis, como Ezequias e Josias, são exemplos de devoção, enquanto outros lideraram o povo à idolatria, atraindo consequências graves. A soberania de Deus é evidente em cada evento, desde milagres, como a ressurreição em 2 Reis capítulo 4, até o juízo sobre nações rebeldes. O exílio assírio e babilônico não foram acidentes, mas cumprimentos de advertências proféticas segundo Reis capítulo 17 e capítulo 25. A mensagem central é clara: Deus honra a fidelidade, mas não ignora o pecado.
Sua autoridade é absoluta, e seu plano se cumpre, mesmo em meio ao caos humano. Segundo Reis nos desafia a confiar em sua justiça e misericórdia, lembrando que ele sempre age conforme sua perfeita vontade. A história de Elias e Eliseu é marcada por coragem e fé, enquanto os reis de Israel e Judá moldaram o destino da nação. Elias, um profeta destemido, confrontou a idolatria no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18, desafiando os profetas de Baal e mostrando o poder de Deus. Sua vida foi de milagres e provisão divina, como a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17. Eliseu, seu sucessor, herdou um duplo espírito, 2 Reis capítulo 2, e realizou milagres, como a cura de Naamã, 2 Reis capítulo 5. Ambos foram instrumentos de Deus em tempos de crise espiritual. Os reis, como Acabe e Jezabel, promoveram a idolatria, enquanto Ezequias e Josias buscaram reforma, 2 Reis capítulos 18 e 22. Suas escolhas definiram bênçãos ou juízos sobre a nação. Esses personagens destacam a importância da obediência a Deus e as consequências das decisões humanas, deixando lições atemporais sobre fé e liderança. O livro de 2 Reis retrata um período crucial da história de Israel e Judá, marcado por turbulências políticas, alianças conflituosas e desafios religiosos. A narrativa se desenrola entre os séculos Is e VAC, quando as nações vizinhas, como a Síria e Babilônia, ascendiam como impérios dominantes. Israel, reino do norte, enfrentou invasões e deportações pela Síria, 2 Reis capítulo 17, enquanto Judá, reino do sul, resistiu até ser conquistado pela Babilônia, 2 Reis capítulo 25. Culturalmente, a sociedade era profundamente influenciada por práticas agrícolas e relações tribais, com profetas como Eliseu desempenhando papéis centrais, 2 Reis capítulos 2 a 13. Religiosamente, a idolatria e a adoração a Baal eram comuns, especialmente em Israel, contrastando com a tentativa de reformas em Judá, como as lideradas por Josias, 2 Reis capítulos 22 a 23. A tensão entre a fidelidade a Javé e a assimilação de cultos estrangeiros permeia a narrativa, refletindo os desafios de manter a identidade e fé diante de pressões externas. O contexto mostra um povo dividido entre alianças humanas e a busca pela obediência divina. A arqueologia e a história oferecem evidências fascinantes que corroboram a eventos descritos em 2 Reis. O exemplo notável é a descoberta do prisma de Senaqueribe, que registra o cerco assírio a Judá durante o reinado de Ezequias, confirmando o relato de 2 Reis capítulo 18. O artefato menciona a cidade de Laquis, cuja queda é detalhada em 2 Reis capítulo 19, e seu sítio arqueológico revela camadas de destruição compatíveis com a narrativa bíblica. Outra confirmação é o selo de Baruque, escrivão do profeta Jeremias, ligando-se indiretamente ao contexto de 2 Reis capítulo 25, que descreve o exílio babilônico. Além disso, a estela de Mesa, rei de Moabe, menciona a rebelião contra Israel, alinhando-se com os eventos de 2 Reis capítulo 3. Essas descobertas não apenas enriquecem nossa compreensão histórica, mas também reforçam a conexão entre o texto bíblico e fatos documentados por fontes extrabíblicas, oferecendo um panorama mais amplo dos eventos da época. O livro de 2 Reis registra eventos cruciais da história de Israel e Judá, mostrando como as escolhas de nações e líderes impactaram seu destino. Suas narrativas revelam padrões repetidos na humanidade, a importância da obediência a princípios divinos, as consequências da idolatria e a soberania de Deus mesmo em meio ao caos. Por exemplo, a queda de Samaria, 2 Reis capítulo 17, ilustra como o afastamento de valores espirituais
leva ao colapso social. Já a reforma de Josias, segundo Reis capítulos 22 e 23, demonstra que mudanças positivas são possíveis quando há humildade e busca pela verdade. Hoje, essas lições permanecem relevantes. A história humana ainda é marcada por ciclos de prosperidade e declínio, muitas vezes ligados a escolhas éticas e espirituais. Segundo Reis nos lembra que a justiça, a integridade e a fé são alicerces duradouros, enquanto o egoísmo e a injustiça fragilizam sociedades. O livro também destaca a esperança. Mesmo em tempos sômbrios, Deus age através de pessoas fiéis, como Eliseu, segundo Reis capítulos 4 a 6, mostrando que pequenos atos de coragem podem transformar realidades. Esses relatos convidam à reflexão sobre nosso papel na construção de um futuro melhor.